Oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Santos ou Nada, onde falamos um pouco mais sobre a vida dos grandes santos da Igreja Católica. Hoje, dia 11 de julho, é dia de São Bento de Núrcia, mais conhecido só como São Bento e invocado por muitos cristãos que pedem por sua intercessão. A devoção a ele se dá desde muito tempo, até porque é um santo bem antigo. Nasceu em Núrcia, próximo a Roma, no ano de 480, século V depois de Cristo. Fica aqui que eu vou te contar um pouquinho mais sobre a vida desse grande santo da Igreja Católica. Quando jovem, os pais de Bento, que eram de uma família bem nobre, mandaram o menino até a cidade para estudar. Mas logo ele percebeu que aquilo não correspondia ao chamado divino que ardia em seu coração. Então decidiu abandonar tudo, viver a solidão, para ter mais tempo de oração, amando mais Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse seu primeiro abrigo foi com a sua antiga governanta, inclusive onde se relata o primeiro milagre de São Bento. Foi quando ele reconstruiu um crivo estragado dessa mulher, somente com o poder da sua oração. Após esse ocorrido, a fama do rapaz se espalhou por todo canto, até que ele teve que abandonar essa casa e buscar outro abrigo. Então, ele resolveu achar um lugar ainda mais reservado para morar, uma gruta, onde não tinha muita luminosidade e para ele comer tinham que descer pão por uma corda. Mas mesmo assim as pessoas iam até ele buscar instrução, direção espiritual e até escutar suas palavras de sabedoria. Bento conta que esse foi um período de muita tentação para ele. Tanto é que uma vez, achando que ia ceder sua pureza, arrancou suas roupas e se jogou numa moita de espinhos. Nisso ele ficou com o corpo todo machucado, mas com a alma livre da tentação. Outra vez, ainda nesse tempo, alguns monges chamaram Bento para ser o abade do mosteiro deles. E ele acabou por aceitar de tanto que insistiram com ele. Mas vendo a exigência de Bento para caminhar rumo à santidade e reconhecendo sua elevada espiritualidade, ficavam com raiva e inveja. Por isso, alguns monges resolveram envenenar o vinho no qual Bento iria beber. Porém, antes de tomá-lo, Bento fez um grande sinal da cruz sobre aquele cálice, que na mesma hora se partiu em vários pedaços. Bento reconheceu aquele sinal e saiu correndo daquele lugar, voltando a morar na sua gruta. Nesse retorno, muitos rapazes que estavam no mosteiro admiravam muito Bento e resolveram ir junto com ele para morar nessa gruta. E assim viver o silêncio e a pureza com o auxílio desse grande mestre. Foram tantas pessoas que comunidades começaram a surgir ali. E quando perceberam, já existia a ordem beneditina. E não só obrigava quem desejava viver aquilo, mas também recebia pessoas para ensiná-las, dirigi-las espiritualmente e fazer obras de caridade. Sabendo que aquela era a vontade de Deus, Bento colocou toda a sua confiança no Pai Celeste para que providenciasse o que for preciso para a comunidade. Escutando sua súplica, Nosso Senhor deu a ele o dom de realizar muitos milagres, desde andar sobre as águas até ressuscitar um menino morto. Outro dom concedido a Bento foi o de estar sempre presente com seus dirigidos espirituais. Como assim? Bom, por exemplo, certa vez 2 monges foram fazer uma viagem para resolver algumas pendências. Porém, sempre que alguém ia para fora, era proibido comer ou beber fora do mosteiro. E esses homens assim o fizeram. Quando chegaram no mosteiro, Bento perguntou para eles se eles haviam bebido ou comido fora de casa. Eles negaram e Bento ficou muito bravo e disse: "Por que você está mentindo? E na casa daquela mulher, vocês não comeram e não beberam?" Os 2 ficaram espantados de como ele tinha sabido daquilo, mas ficaram muito arrependidos e pediram perdão. Outra vez, faltando água no mosteiro, Bento rezou diante de 3 pedras no chão, pedindo que brotasse água dali. E no dia seguinte, isso aconteceu. São inúmeros os milagres que São Bento realizou aqui nesse mundo. Fez um trabalho excepcional, instigando as pessoas a buscarem a santidade, com sua vida e também com a ordem beneditina que existe até hoje. Costumamos ver frequentemente a medalha de São Bento carregada no peito por muitos. Esse não deve ser um amuleto supersticioso, e sim um sinal de proteção e de vitória do bem pela morte. Bento faleceu aos 67 anos por morte natural por conta de uma grande febre. Ele mesmo já estava preparado para o dia de sua morte. Sabia quando ia acontecer e mandou que preparassem a sua sepultura. No dia que ia morrer, preparou, ficou em seu oratório e, após receber a Santíssima Eucaristia em pé, louvando a Deus com os braços para o céu, fez sua última oração.
Com isso, damos espaço para Jesus moldar a nossa alma e as virtudes vão brotando no nosso coração. Passamos a ser mais agradáveis aos olhos de Deus. Por isso, hoje em especial, peçamos a intercessão desse grande santo, para que nos auxilie nessa caminhada rumo à santidade. Porque ou santos ou nada. São Bento de Núrcia, rogai por nós. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever aqui no nosso canal. Aqui nós temos muito conteúdo bacana sobre a vida dos santos, inclusive de Santa Escolástica, irmã de São Bento. Confere aqui que você vai gostar. Tchau, tchau!